pessoas preocupadas com o bem comum e com a natureza, a nossa mãe, é sempre muito rico, né, e engrandecedor a gente conversar, né, todas essas pesquisas que estão sendo realizadas no país. Eu sou paraibano, nasci de uma pessoa, sou arquiteto urbanista, como o Cris comentou. Eu me formei em Recife, lá tive uma convivência, estava conversando com as meninas aqui, muito interessante com a Ariane Suassuna, né? Enfim, em relação às visitas a cada 15 dias que fazia com ele, e fiz meu mestrado na UFPB, aqui na Paraíba, no programa PRODEMA, não sei se vocês já ouviram falar, que é interdisciplinar, né? A partir daí, tive um contato com biólogos, geógrafos, sociólogos, advogados, né? E o meu doutorado eu fiz na UFRN, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E o trabalho que eu vou apresentar para vocês é um desdobramento da pesquisa de doutorado, né? Vocês sabem que quando a gente pesquisa, estuda doutorado, tem vários fios, desdobramentos, e a gente, no momento aqui com vocês, a ideia é falar um pouco sobre quadras ecológicas multifuncionais, né? Deixa eu compartilhar com vocês. E agora só estou vendo a minha tela, tá tranquilo aí? Estão vendo? Sim. Bom, título da apresentação, né? Quadras ecológicas multifuncionais no planejamento urbano ambiental. Comentar um pouco, breves aspectos históricos, né? Pesquisas indicam que as primeiras quadras, elas remontam na Grécia Antiga, né? Então, quando nós estudamos a arquitetura, a história do urbanismo grego-romano, né? Estudamos Hipódromo de Mileto. E aí, século V a.C., né? Quando tem exatamente esses primeiros registros, mas também existem indícios de outras pesquisas que já no Oriente Médio, né, enfim, na Mesopotâmia, enfim, em relação ao surgimento das cidades, já foram descobertas esse traçado tabuleiro de xadrez, né, então remonta desse período, né. Então, como marca importante, os edifícios singulares, ele tinha uma separação, uma independência em relação às quadras, né, intercalados ou interrelacionados por vazios distanciados de forma assimétricas entre si. E as quadras, elas eram previstas para as moradias, né? Aqui uma imagem de Atenas atual, extraída do Google Earth, né, onde a gente percebe também uma alta densidade construtiva, né? E aqui a Ágora, a famosa Ágora grega, no alto da colina, e os edifícios singulares, públicos, os templos, de uma forma independente, né? Em relação à quadra tradicional que nós conhecemos, dois casos, né, pós a Revolução Industrial, são bem paradigmáticos, né, nós bem conhecidos. Paris de Haussmann, né, 1852, e a Barcelona de Cerdà, né? Então, como características principais, desde as suas origens, a ocupação perimetral e miolos de quadras destinados a jardins. Então, essas duas cidades, Paris e Barcelona, basicamente, elas fomentaram um pensamento da ocupação urbana, do urbanismo europeu, né, predominante, que são exatamente as quadras urbanas de alta densidade construtiva e habitacional, edificações perimetrais que geram pátios internos, a não utilização das habitações unifamiliares com jardins privativos frontais, e que, no todo, se formam cidades compactas. Mais um exemplo, né, da Europa, aqui em Lisboa, onde a gente vê do ano 1000 até 1998 as transformações das quadras, alguns recortes de tecidos urbanos, né, aqui a gente vê uma relação clara da Idade Média para o século XVIII e aí até o século XX.
E nós percebemos a ocupação perimetral, em alguns casos, com pátios arborizados. Mais dois exemplos, Atenas da Grécia e Berlim. Observa-se que não necessariamente a ocupação perimetral de alta densidade pode gerar pátios arborizados ou uma ocupação, digamos assim, mais ecológica do ponto de vista microclimático, não é? Ou prevendo de arborização. Então, aqui nós temos dois exemplos de recortes de tecidos urbanos que mostram claramente uma densidade arbórea muito maior, no caso da Alemanha, em Berlim. Né? Amsterdã também acompanha o caso de Berlim, né? Ou seja, quadras com ocupações perimetrais e pátios internos arborizados. Então, o tema da nossa apresentação, quadra ecológica multifuncional, se a gente for elucidar um conceito, não é? Construir um conceito, segundo Lamas, quadra é sinônimo de quarteirão e é o espaço urbano delimitado pelo cruzamento de 3 ou mais vias, né, subdivisível em lotes ou parcelas de cadastro, para a construção de edifícios ou praças. Isso aqui é muito importante, porque em lotes, necessariamente, nós remontamos a muitos exemplos dos casos latino-americanos, né, quando o parcelamento do solo é dividido em quadras e as quadras divididas em lotes. Mas não necessariamente esse é o único modelo de cadastro, né? Por isso que se chama parcelas de cadastro, porque aqui nós temos parcela de cadastro, não necessariamente lotes. Isso é importante, essa distinção que vai ter um desdobramento em relação ao surgimento das densidades aleatórias, no caso do Brasil. Ecológico, naturalmente, é relativo à ecologia, né? Ciência que estuda as relações entre seres vivos e meio ambiente, né? Que envolve a adoção de atitudes voltadas para a proteção do meio ambiente e a sua estabilidade. Multifuncional, diversidade de usos, várias funções e utilidades. A quadra ecológica multifuncional, portanto, ela pode se apresentar como uma ferramenta de gestão em tempos de inundações, calor excessivo, solo urbano impermeável e desigualdades socioespaciais. Vamos falar um pouquinho desse caso de Stefano Boeri mais à frente. Alguns princípios, né, que nós podemos recorrer a Gell, Jean Jacques, entre outros, né, FAIR, urbanismo sustentável, o que seria os princípios da quadra ecológica multifuncional. Está dos 15 a 20 minutos, né? Ou seja, eu poder recorrer às minhas necessidades cotidianas ao alcance de uma caminhada de 15 a 20 minutos. Né? Se eu fizer isso de forma confortável, segura e autônoma, isso está relacionado, associado ao quadro ecológico multifuncional. Então, eu convido ao caminhar, pedalar, permanecer. É importante também reconhecer a necessidade de ter árvores no mesmo espaço da moradia, pequenas distâncias, ou seja, moradias próximas das facilidades urbanas, né, acesso ao trabalho, comércio, serviço, lazer, cultura, escola, contato com natureza, saúde, e, como dito, diversidade de uso, sobretudo quando planejar a ocupação do solo de forma equilibradamente misturada. E aqui uma foto que demonstra bem uma calçada animada, bem convidativa, com várias faixas etárias, mobiliário urbano, sombra, faixas ativas, exatamente o que representa quadras ecológicas multifuncional. Mais uma ferramenta do desenho urbano, né, que está alinhado a uma quadra ecológica multifuncional, né, enfim, uma rua compartilhada, todos os modais convivendo de forma segura, respeitosa e ordenada. Importante ter um ambiente arborizado, com solos permeáveis, bem convidativo para as permanências e trocas sociais, ocupações de uma forma sem recursos frontais, ou gradis, ou guarita, ou muros, que impeçam essa relação do edifício para com as pessoas. Então, essa foto representa bem, essa imagem representa bem o que significa um dos princípios da quadra ecológica multifuncional. Ou seja, as pessoas convivendo de uma forma harmoniosa, livre, segura, no espaço público. Puxando um pouquinho, remontando um pouquinho para a situação atual, e em relação ao processo de urbanização e essa condição de quando o mundo deixou de ser predominantemente rural para ser urbano,
nós temos uma situação bem preocupante, né, que, evidentemente, até 2030, nós seremos no mundo predominantemente urbano, né? E aqui nós temos uma expectativa, evidentemente, que nós já estamos tendo as consequências dessa condição, né? Um aumento de solo impermeável, ilhas de calor, aumento das superfícies de concreto, vidro, áreas inundáveis, e isso, evidentemente, já aponta um alerta que nós já estamos sofrendo, sentindo, né? E a população no mundo, predominantemente, ela também é urbana. Estima-se que em 2040 seremos mais de 9 milhões, né? Aqui nós já atingimos o patamar de 8 bilhões de pessoas, né, que ocupam as cidades do planeta, ou seja, no atual modelo de ocupação das nossas cidades, da forma como nós extraímos recursos naturais, precisamos ter mais de um planeta, ou seja, já estamos em dívidas com o planeta Terra, necessário urgente uma resiliência, e no Brasil também somos mais de 212 milhões de habitantes, né, e mais de 85% das pessoas moram nas cidades. Diante desse quadro, existe os ODS, todos nós sabemos, né, sobretudo um dos, né, o ODS 11, né, em cidades e comunidades sustentáveis, aonde até 2030 garantiu o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível aos serviços básicos. E também, sobretudo, isso aqui é um grifo nosso, urbanizar as favelas. Nessa condição de resiliência, o governo federal, na última COP28, né, nós estamos tendo a abertura da COP29, mas na última COP28, é o programa Cidades Verdes e Resilientes, né, que o governo brasileiro discute ações para adaptação das cidades às mudanças climáticas, né? E todos nós sabemos, essa meta que foi estabelecida em 2015, né, até 2100, pelo menos 2050, vamos colocar assim, essa meta de atingir o planeta, ele aquecer no máximo 1,5 grau, né, centígrados, né, e é necessário que a gente adote ações transversais, compartilhadas, na direção de reduzir a pegada de carbono de todos nós e também de sequestrar carbono, né. Mais uma conferência nessa direção, a COP28, né, e as ações que mais influenciam o aquecimento global, né, advém das atividades humanas, né, como o caso do efeito estufa. Esse gráfico ele representa bem isso. Depois do desmatamento, ozônio, aerosóis. Então, as condições do planejamento da cidade está exatamente visando reverter essa situação gravíssima, né? Então, aqui esse gráfico, ele monitora desde 1880 a 2014. Em relação ao caso brasileiro, né, e também às muitas cidades do capitalismo periférico, nós temos um padrão do urbanismo de uma forma totalmente contrastante em relação a duas cidades, a cidade real e a cidade legal. Isso reproduz densidades desequilibradas que refletem as desigualdades dos padrões de vida e com sérios impactos ambientais para as pessoas, sobretudo as mais pobres, né, as pessoas que são excluídas do planejamento formal. Então, essa imagem nós percebemos aqui os contrastes dessas duas cidades, real e a cidade legal. Então, algumas características dessa dicotomia da urbanização: no lado da cidade informal, urbanização precária, alta densidade construtiva, desorganizada, ausência de áreas verdes e vazios em relação a essas densidades, como nessa foto aqui, ocupações e áreas de risco. Na cidade formal, uma urbanização excludente e normatizada, modelo de ocupação por lote, por isso que eu comentei em relação àquela definição da quadra, densidades aleatórias, hora alta, hora baixa, paradigma do urbanismo rodoviarista,
reduzir o solo permeável pela legislação normativa no lote. Essa foto ela é clássica, né? Vocês conhecem. É exatamente uma favela, comunidade aqui de Paraisópolis, junto desse condomínio de classe média alta em São Paulo. Obviamente que isso tem uma condição, a relação de fragilidades nas políticas públicas em relação à habitação, mas também na condição da pobreza, também derivado do nosso sistema de concentração de renda, enfim, desigualdades ao longo do processo de urbanização, ao longo dos anos, historicamente falando, e hoje, cerca de mais de 67 milhões de habitantes vivem em situação de pobreza, né? Já houve avanços em relação a 2001, ou seja, em 2021, mais de 19 milhões saíram dessa situação, mas ainda temos mais de 67 milhões ainda na situação de pobreza. Então, esse nosso padrão de urbanização, tanto no Brasil como nos países em desenvolvimento, é totalmente insustentável, porque mata, polui, segrega, agride, acentua as desigualdades, né? E esse tipo de urbanização sustentável, quando se relaciona aos desastres climáticos, cerca de 123 mil hectares, que ocupa 3% da área urbana total, perfazem exatamente as áreas das comunidades, das favelas do Brasil. E quando relacionado esse número, essa condição, às favelas, 31 mil hectares, ou seja, do total, 18% da área total, se concentram nessas áreas de risco, não é? Que tem uma relação direta com essas pessoas as que mais são afetadas em relação às mudanças climáticas, como nós veremos a seguir. Também tem uma relação, em função dessas fragilidades das políticas públicas de habitação social, ao longo dos anos, historicamente falando, há exatamente um avanço desses assentamentos precários, autoconstruídos, em relação a áreas de APP. Por exemplo, na Rocinha, que é uma comunidade com mais de 120 mil habitantes, ocupando uma área de 1,4 quilômetros quadrados, e densidade de 857 habitantes por hectare, recentemente ela adentrou em área de APP cerca de 7 mil metros quadrados, né? Então, é impressionante essa imagem, como vai avançando, né, e desmatando as áreas de APP. No caso do Rio de Janeiro, muito presente essa condição em várias cidades do Brasil. Então, historicamente, os países em desenvolvimento, pessoas, terra e qualidade de vida foram constantemente tensionados pelo patrimonialismo da propriedade da terra e exploração da mão de obra barata de herança escravocrata, né? Favela de Kibera, aqui na Nairobi, na Quênia. Alguns números que representam essa urbanização insustentável, né? Na América Latina, são mais de 309 milhões que precisam de moradia digna. No Brasil, se aproxima de 6 milhões. Cerca de 16 milhões moram nas favelas, 35 milhões não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não têm acesso à rede coletora de esgoto. E muitos desses assentamentos irregulares estão concentrados no Rio, São Paulo e Belém. Observe a presença predominante de uma densidade construtiva altíssima, com rarefeita quase nada de áreas verdes, né? E a pressão da mancha urbana em direção a córregos e rios, sem nenhuma mata ciliar nesse sentido, dessa ocupação altamente adensada. Mais um dado. Essa condição é o que Tânia Pacheco, ou seja, as famílias pobres que são excluídas do mercado da habitação formal e da ineficiência de políticas públicas de habitação social ao longo dos anos, elas se incluem no que Tânia Pacheco conceituou de racismo ambiental, que são as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre etnias e populações vulnerabilizadas, né? Ou seja, são essas pessoas, né, que são forçadas a morar em locais de áreas de risco, não porque querem, mas porque, de fato, não tem uma opção, que elas realmente sofrem o maior grau de degradação ambiental e, evidentemente, de impacto em relação a bens materiais e também famílias, né, pessoas, elas são vitimadas diante dessa condição.
Dentro desse contexto, né, de vulnerabilidade social, disputa de terra, aumento da população pobre, progressiva redução da oferta de moradias nas cidades do capitalismo periférico, é possível investigar que possa haver planejamento apropriado como resposta à urgente demanda social e adaptação climática? Essa é a pergunta-problema que a gente traz aqui para vocês, para conversarmos, né? Romero, ela traz, dentro desse contexto, que planos urbanos estratégicos com horizonte de 10 anos ou mais podem incorporar riscos climáticos e vulnerabilidades, e avaliações precisam estar disponíveis para planos dessa natureza. A gente entende que essas avaliações ou essas ferramentas podem ser recorridas a quadras ecológicas multifuncionais dentro desse enorme desafio. Em relação à perspectiva da cidade sustentável, extraindo um pouco dos conceitos da ecologia urbana e do urbanismo sustentável, né, autores, especialistas, conceituam como dinâmica urbana com a natureza associados às inter-relações físico-ambientais, socioeconômicas pelo olhar sistêmico, ou seja, é necessário, quando se enfrenta o problema da resiliência e adaptação climática, encarar o ambiental, social e econômico de forma sistêmica, ou seja, não tem soluções simples para um problema complexo, né? E é nesse contexto, nesse enfrentamento, soluções baseadas na natureza são estratégias, um conceito bem simplório, para trazer para vocês, ou resumido, estratégias para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, sobretudo em áreas urbanas com enormes desafios socioambientais. E esses desafios socioambientais, eles aumentam, sobretudo, os países latino-americanos, cuja expansão urbana, como demonstrada, ela foi fortemente desorganizada, desordenada, aí o termo está entre aspas, porque existe uma certa ordem, ainda que não planejada dentro do planejamento tecnocrático, mas do planejamento que lhe cabe em relação à população vulnerável, né? Por isso que o desordenado, no caso aí, está entre aspas, né? Impactando em áreas de risco. Bom, feito essa apresentação, essa problematização, é importante que entendemos que nós precisamos, diante desse problema da resiliência em relação à crise climática, né, adaptação climática, precisamos planejar duas entidades espaciais, sobretudo, árvores e moradias. Então, é importante que entendemos que árvores ocupam espaço. Aí, ao mesmo tempo que esse desenho do solo urbano, ele pode ser feito a partir da escala da quadra, e não na escala do lote. Então, nós temos aqui vários ensaios que representam, e essas relações do parcelamento, solo permeável, cheios de vazios, cada cozinha dessa aqui representa um tipo de uso, ou seja, diversidade de usos. Então, esse planejamento, ele aponta na direção de uma convivência simultânea de árvores e moradias juntas. Logo, esse planejamento, nós estamos diante do conceito de densidade urbana. Vejam esse exemplo. Em 75 habitações em 1 hectare, nós temos 3 exemplos de como ocupar esse território. Aqui é exatamente o que está sendo mais visto em várias cidades brasileiras, muitas das vezes derrubando moradias ou casas para construir espigões. Aqui ele está muito generoso, porque essa área verde aqui tem áreas de lazer, piscina, né? E se reduz muito esse solo permeável aqui. E o que nós apontamos como uma solução viável, ou seja, a mesma quantidade de moradias, mas com convivência de solo permeável, sombra, arborização, comércio, serviços, tudo no mesmo espaço, um aproveitamento do solo racional e planejado, sem essa verticalização excessiva, quando nós apontamos essa questão das densidades aleatórias. Aqui é já um avanço, mas aponta com os quintais privativos, não tem um incentivo, evidentemente, do convívio mais coletivo comunitário dos pátios, mas a combinação, a mistura dessas duas densidades parece que geram mais, em relação aos cenários, e também do histórico dos tecidos urbanos, do urbanismo europeu, em relação ao aproveitamento, a quantidade de moradias, no estudo da densidade pela ocupação da quadra, parece que essa solução é a mais eficiente.
Conceitualmente, a densidade urbana pode ser a demográfica, construtiva e habitacional. O conceito de densidade relaciona, portanto, a entidade espacial, que nesse caso aqui nós estamos lidando árvore e moradias, pela área ocupada. É entendida como contributo ao planejamento, ao desenho urbano e à organização territorial. Aqui 2 exemplos, 2 densidades, na verdade, 2 coberturas do solo bem contrastantes, uma favela da Dharavi, Mumbai, na Índia, e aqui, plano Voisin e Le Corbusier. Então, vejam que, em relação à ocupação do solo, a favela na Índia ocupa a cobertura do solo, né? 95%. Nas Torres Le Corbusier, 11%. Mas tem a mesma quantidade de moradias. Ou seja, isso é um conceito claro de densidade. Então, é necessário planejar essa densidade, nem em torres excessivamente verticalizadas, mas também nem em comunidades altamente adensadas e horizontalizadas, sem áreas vazios, né, para arborização, ventilação e iluminação naturais. Então, é necessário planejar simultaneamente moradias, densidade habitacional e arborização. A gente fez um recorte de alguns ensaios na nossa tese que representa, ilustra bem, não é, essa condição. O que está acontecendo em muitos estados brasileiros é que casas estão sendo demolidas para serem construídos prédios em busca de uma possível rentabilidade, mas só que essa condição, ela não é mais rentável e ela é muito mais impactante, né? Então, se você pegar a mesma quadra, árvores, inclusive estão sendo demolidas, né? Então, você tem uma rentabilidade maior, é mais ecológico e você produz todos os aspectos positivos dessa quadra ecológica multifuncional. A partir desses ensaios, nós conseguimos mensurar, gerar uma régua de medição de 1,25 hectares. Esse 1,25 hectares é o somatório de 2 quadras e essa via local no meio, por isso que deu esse 1,25 hectares. A partir daí, a gente colocou um indicador em relação a números de habitações, densidade habitacional e árvores, para que possa orientar políticas públicas em relação ao planejamento. A nossa tese estudou esses aspectos e trouxemos aqui para vocês conhecerem. Então, por exemplo, nos ensaios que nós desenvolvemos na tese, todos os indicadores tiveram bom desempenho, né? Cenário 2, cenário 3, então, vejo, relação a moradias, densidade, arborização. Significa que, quando se tem esse tipo de régua, essa referência, arborização, solo permeável, microclima, vem tudo junto em relação ao planejamento da provisão de moradia digna, sobretudo para as pessoas mais carentes. Mais um exemplo, mais uma ilustração. Então, a gente fez uma série de investigações de vários indicadores e foi constatado que o estudo das quadras ecológicas multifuncionais é mais ecológico, é mais econômico, abriga mais pessoas e mais moradias. Algumas ilustrações, evidentemente que a diversidade de uso e o comércio local presentes, isso remonta à antiguidade, não é nenhuma novidade, mas pátios arborizados, solo natural, enfim, sombra, quadras hortas comunitárias, e uma infinidade de possibilidades de desenho dessa quadra pode ser desenvolvida e investigada, né? Mas o que é que ocorre em várias cidades brasileiras? Esse modelo. Então, esse modelo, ele não, apesar de ser altamente adensado, mas não tem essa relação da quadra ecológica, né? Em João Pessoa, indo já um pouquinho na finalização da nossa apresentação, capital da Paraíba, temos mais de 4.500 hectares de vazios urbanos, ou seja, é uma oportunidade imensa de se experimentar essa ferramenta das quadras ecológicas multifuncionais. Na nossa tese, nós cruzamos esses mapas com as zonas especiais de interesse social. Então, a gente verificou mais uma possibilidade de urbanizar as favelas juntamente com quadras, esses vazios próximos em áreas de risco,
para a realocação das famílias e planejando uma maior quantidade de pessoas, mas trazendo também essa condição do planejamento ambiental através de árvores, solo natural, enfim, tudo isso que a gente vem apresentando, né? Também na academia, né, enfim, eu sou docente, nós experimentamos com os alunos como redesenhar a quadra na preexistência, ou seja, a gente faz um mapeamento com eles em relação ao padrão construtivo das moradias, aquelas moradias mais precárias, onde não se dá nem para se fazer reformas, que não tem espaço para abrir janelas, e, mais uma vez, também, sem nenhuma arborização e solo natural e muito quente, né, do ponto de vista térmico, a gente trabalha com EVA, bloquinhos EVA, cada cozinha dessa representa uma tipologia, né, que é exatamente uma condição de acordo com as características dos perfis familiares dessas comunidades, eles vão desenvolvendo, isso é apenas aqui um exemplo de um dos trabalhos dos grupos. A gente visita a comunidade, enfim, conversa com eles, algumas vezes chamamos secretários municipais também para verem as apresentações. E aí nós partimos para a divulgação dessa ferramenta, né, nas redes sociais, enfim, da régua de medição, 1,25 hectares, 30 árvores, ou seja, no mínimo, né? Então, aqui a gente tem a referência. Então, se uma intervenção do poder público, até da iniciativa privada, ou em parceria, dentro da densidade habitacional, alcança 100 unidades habitacionais por hectare, mas não tem uma previsão de arborização, não necessariamente pelo fato de ter mais moradias, essa é uma intervenção bem sucedida, né? Então, assim, esse cenário aqui, essa imagem 3D, representa exatamente 1,25 hectares, 80 moradias, 60 unidades, a densidade 674 unidades habitacionais por hectare e 30 árvores, ou seja, eu vejo que é espaço bem favorável para mais arborização, mais densidade habitacional, se for o caso. Cada caso tem uma particularidade do planejamento, né? Mas como é que a cidade ela é planejada? Né? A partir do planejamento tecnocrático normativo. Ou seja, todos os bairros têm um zoneamento restritivo do lote, existe uma redução muito grande de áreas verdes, né? E é muito difícil a gente alcançar um planejamento resiliente em relação às condições climáticas atuais dentro desse planejamento normativo. Isso aqui foi uma matéria publicada em uma rede social, né, que nós apresentamos um artigo onde se dizia: capital paraibana inova no plano diretor ao prever plano de arborização dos projetos de loteamentos. A ideia é que os projetos de loteamentos aprovados já apresentassem, de acordo com essa ferramenta, com essa régua de medição, exatamente essa previsão combinada de moradias e arborização e densidade juntas. Então, hoje, João Pessoa está prevendo, nas áreas residenciais, onde a condição do planejamento do lote ela é predominante, ou melhor, ela não é que é predominante, ela é exatamente a única forma, não tem essa previsão de quadras ecológicas, né? Então, nós temos taxas permeáveis extremamente reduzidas de 5% a 15%. O amigo Vladimir Sobral, ele fez esse mapa de temperatura da superfície, então, a textura é mais quente, né? Aqui, no bairro que eu moro, as quadras sendo ocupadas por lotes, ou seja, planejamento normativo pelo lote. Então, vejo como a área verde ela é bem reduzida, sobretudo nas áreas residenciais, e esse é o padrão de urbanismo, né, ou de urbanização, melhor dizendo, aqui na nossa capital. Acho que várias cidades brasileiras também, ou seja, essa condição do lote, casas, essa que não é original, mas casas estão sendo demolidas para fazer exatamente esses prédios aqui, e sem nenhuma condição de previsão de arborização. Esse mapa da temperatura superfície mostra bem como você vê alguma redução de temperatura dessas áreas mais verdes. No restante, uma temperatura altíssima, de acordo com essa condição da urbanização do lote. Então, é isso que está à disposição do planejamento de João Pessoa. Uma tabela que induz indicadores urbanísticos e que produz esse tipo de ocupação do lote de quadras
extremamente quentes do ponto de vista térmico e impermeáveis do ponto de vista da drenagem urbana. Evidentemente, todas as medidas de planejamento devem ser direcionadas para zerar o desmatamento, aumentar a massa arbórea, preservar as verdes. Essa foto aqui, do lado, representa essa área em 1900, essa aqui atual, essa aqui em 1990. A gente faz uma reflexão que, e se esse planejamento da quadra ecológica tivesse validando, como é que seria essa ocupação hoje, né? Então, o modelo de ocupação do solo dos bairros da capital paraibana não prevê o plantio de árvores combinado com as construções de moradias. Esse modelo não tem nenhuma perspectiva de mudança no novo plano diretor aprovado na Câmara dos Vereadores. Pelo contrário, a cidade está ficando menos verde e mais quente, né? E nas favelas, enormemente adensáveis, como seria mais árvores se há poucos vazios? Recorremos bem rapidamente aqui a algumas metodologias de projeto de intervenção de alguns colegas, VICLEC associados. Então, a partir dessa alta densidade, eles geram vazios e também integram relação ao entorno imediato através de infiltrações de urbanidade. Mais uma ilustração, tem lá no site dele. E também do professor Carlos Mundoc, né, que ele fez esse vídeo, está no YouTube, né? Então, uma metodologia que ele indica, debatido com vários profissionais, geólogos, sociólogos, é que em comunidades altamente adensadas, a população pode ser relocada para uma moradia temporária e no local construir com infraestrutura, tipologia habitacional segura, salubre e arborização, solo permeável, essa área em função desses espaços que foram relocados para cá, né? E aí se repete esse processo várias vezes. Esse é um estudo que nós estamos fazendo em relação ao maior assentamento precário de João Pessoa, bairro São José, população 16 mil habitantes, né? E a ideia, aqui existe o shopping Manaíra, ou a condição desse assentamento, ele está entre dois limites naturais, o Rio Jaguaribe, muito agredido ao longo do seu curso, e a falésia morta, né? E aqui existe também, que foi exatamente avançado em relação à mata ciliar, o shopping Manaíra. Então, existe alguns estudos em relação ao TAC, que de um processo gradual, a ideia é exatamente que a recuperação nesse trecho aqui seja feita a partir de um redesenho socioespacial ambiental, promovendo os acessos, recuperando a mata ciliar e também inserindo áreas verdes em algumas áreas. Então, exatamente, a ideia é enxergar nos vazios a possibilidade de realocação no mesmo lugar, verticalizando pontualmente, quase como de uma forma, uma cultura urbana, não afetando os marcos referenciais como a Igreja Betel aqui, a igreja, e promovendo os jardins de chuvas, melhorando os acessos e, evidentemente, recuperando a mata ciliar. A ideia é, inclusive, fazer com que o Shopping Manaíra, através de um TAC, termo de ajustamento de conduta, participe desse processo, né? Então, algumas perguntas no questionamento: será as quadras ecológicas multifuncionais uma alternativa viável para as cidades em crescimento diante da emergência climática e o aumento populacional urbano? Algumas características, né, que da quadra: modos de vida rural e urbano no mesmo espaço, planejar na pequena escala, olhando a macro escala, o senso comunitário é uma sociedade muito individualista, também pode promover a economia solidária local, caminhabilidade e olhos da rua, tudo isso que a gente já comentou. É isso, pessoal. Estou à disposição para responder alguns questionamentos, algumas dúvidas. Obrigado. O seu para.